Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu te ensino a receita desse frango maravilhoso, muito lindo e delicioso para você arrasar aí na ceia de Natal e impressionar todos os seus convidados. Já aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações para ficar por dentro de todas as receitas que eu posto aqui toda semana. Deixe também o seu like, isso nos ajuda muito e vem comigo para a receita. Vou iniciar pelo tempero do nosso frango. Tenho aqui 10 dentes de alho e vou adicionar uma colher de sopa de páprica picante, uma colher de sopa de páprica defumada, uma colher de sopa de açafrão, 2 colheres de orégano, uma colher de colorau, 2 colheres de chimichurri, 1,5 colher de sal, meia xícara de azeite, suco de 2 limões, 1 colher de chá de pimenta do reino, 2 colheres de sopa de mel. Misture tudo muito bem e vamos preparar o nosso frango para receber o tempero. Tenho aqui um frango de 2,2 kg. Já limpei. E observem que eu não parti o frango, pois ele é assado inteiro. A gente faz a limpeza aí por esse furo que vocês estão vendo. E agora, com uma faquinha, vou perfurando todo o frango por dentro para que possa absorver melhor o tempero. Faço isso também por fora, utilizando palito de dente. Vou furando cuidadosamente com o palitinho de dente, pois o palito de dente não vai rasgar o nosso frango, vai fazer apenas pequenos furinhos e dessa forma não deixa o nosso frango com aspecto feio e facilita na absorção do tempero. Feito isso, agora eu vou adicionar o tempero ao frango. Vou colocando o tempero e passando com a mão mesmo, espalhando bem por todo o frango. Vou armazenar em um recipiente grande com o peito virado para baixo para absorver melhor o tempero e guardar na geladeira por no mínimo 12 horas, para que o tempero possa liberar totalmente o sabor. Passado esse tempo, vamos rechear o nosso frango. Estou utilizando aí uma farofa muito saborosa. A receita dessa farofa estarei liberando aqui no canal no próximo vídeo. Então já fiquem ligadinho aí para não perder o próximo vídeo, porque essa farofa ela é deliciosa e vale muito a pena fazer. Após preencher totalmente o frango com a farofa, é hora de fecharmos. E aí você pode utilizar palitinho de dente para fazer esse fechamento, mas como o meu tinha acabado, eu acabei utilizando palito de churrasco e deu tudo certo. Agora vamos juntar as perninhas do frango e amarrar para que elas se mantenham bem fechadinhas. Você pode utilizar barbante que possa ir ao forno, mas como eu não tinha, eu utilizei fio dental e deu tudo certo também. Vou prender também as asas e para isso eu utilizei também o palito de churrasco. Agora estou preparando um molho para passar no frango. Esse molho tem a finalidade de dar uma cor mais bonita, deixar o nosso frango mais corado. E ele é muito simples de fazer, apenas misturar 1 colher de manteiga, 1 colher de mel, 2 colheres de mostarda, 2 colheres de ketchup e 1 colher de molho inglês e vir pincelando por todo o frango. Além de dar uma cor muito linda ao nosso frango, também dá um sabor muito especial, viu gente? Vale a pena fazer. Após passar o molho por todo o frango, venho aí colocando batatas. Essa batata ela foi temperada com o mesmo tempero do frango. E aí eu vou colocar para assar juntamente com o frango. Coloco todas as minhas batatas aí na forma. E após isso eu cubro com papel alumínio, com o lado brilhante para baixo. E aí vamos levar ao forno e o tempo vai depender da potência do seu forno. Eu deixei por aproximadamente 1 hora com o papel alumínio. Após esse tempo, retirei o papel alumínio, verifiquei se já estava cozido, já estava completamente cozido, tanto o frango quanto as batatas. E aí eu deixei assando por mais ou menos uma meia hora. Após esse período, o meu frango já estava com uma cor super bonita e aí eu resolvi pincelar mais um pouco daquele molho que a gente preparou anteriormente. E salpiquei um pouco de gergelim por cima para agregar mais sabor e formar uma casquinha crocante. E aí é só esperar terminar de dourar e está pronto o nosso frango. Aí o tempo, pessoal, aqui no meu forno foi de aproximadamente 2 horas de relógio, mas isso vai depender de cada forno, da potência do seu forno, viu?
O ponto ideal é quando ele estiver bem douradinho. E agora é só montar numa travessa o prato bem bonito. O meu aí eu montei com alface, as batatas, tomate cereja, cebolinha e foi sucesso total. Simplesmente incrível essa receita. Se vocês fizerem, vocês não vão se arrepender. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado, que façam aí na casa de vocês. Se fizerem, não esqueçam de me contar aqui embaixo nos comentários o que acharam da receita. Compartilhe muito para que outras pessoas possam também fazer essa delícia, porque é uma receita muito boa, incrível, que vale muito a pena fazer. Fiquem ligados aí nos próximos vídeos, vem muitas receitas boas aí para o Natal. E beijo no coração de vocês, tchau e até o próximo vídeo.